horas 20 minutos. Virada Cultural, com Ney Carrasco. Ney Carrasco com mais um capítulo hoje da cultura caipira. Boa tarde, ouvintes da CBN. No Virada Cultural essa semana estamos falando sobre a cultura caipira. E hoje eu queria falar sobre duas manifestações importantes dessa cultura, a língua e a música, né? Duas manifestações das quais nós temos uma herança até hoje, né? A nossa língua, o nosso jeito de falar, dito caipira, né? E a nossa música tem uma grande influência dessa cultura. As duas têm uma característica em comum, que é a mistura, né, da cultura europeia trazida pelos portugueses com a cultura indígena, né? A música da região, né, ela começa a ser feita por meio de instrumentos que são trazidos pelos portugueses, principalmente pelos jesuítas, né, e que são transformados aqui, né, eles são feitos de uma maneira mais rústica, né. A viola caipira, por exemplo, é um instrumento da Península Ibérica, né, que desaparece da Europa, mas é perpetuada no Brasil. A rabeca é um instrumento que é um violino feito rusticamente aqui no Brasil, né, que os jesuítas ensinavam os índios a confeccionar os instrumentos europeus, né, e essa é a base, né, esses instrumentos são os primeiros que começam a ser usados no Brasil para se fazer nessa região, né, de São Paulo, a música, e daí eles dão origem ao que hoje nós temos como a música caipira, a música sertaneja, né, que é tão importante, a moda de viola, tão importante aqui na nossa cultura, né? A língua também é um fator muito importante e característico dessa cultura, porque na época, o que se falava não era propriamente português, era a chamada língua geral paulista, né? Que é uma mistura, né? Uma adaptação das línguas indígenas, né, com o português, feita pelos jesuítas, e que mistura muito, né, das duas línguas, né, e que é daí que vem os termos, né, que a gente conhece, né, por exemplo, Anhangabaú, Tietê, a gente pensa que são termos que foram dados, nomes que foram dados pelos índios aos locais. Não, eles foram dados pelos bandeirantes que falavam essa língua geral paulista. E essa língua, ela é proibida, né, pelo Marquês de Pombal em 1758, então se obriga a falar o português. Só que os falantes dessa língua, ao falar o português, eles falavam de uma maneira um pouco diferente, né? Então, por exemplo, nas línguas indígenas você não tem o L, o L é falado como R, né? Armoço, né, que é uma herança que a gente tem desse período. E também nós temos alguns arcaísmos do português, como era falado na época, né? Por exemplo, pergunta não é que se falava errado, os portugueses falavam assim naquela época, né? Então nós temos uma língua misturada, miscigenada. Amanhã nós continuamos. Uma boa tarde e até. Tá vendo? Vocês ficam falando almoço, tá errado. Pergunta também é do espanhol, né? Muito interessante. Valeu, Ney Carrasco. Até amanhã. E agora a dica